Muito bem-vindo ao nosso último episódio do Ortop Academy nessa temporada de 2025. 2025 é o último. É o nosso último. Agora só ano que vem. Para fechar com chave de ouro, a gente trouxe um convidado muito importante, que a Ortop Academy não fala só de ortopedia, gente. Nós falamos de saúde em geral. Saúde, qualidade de vida e, nossa, um monte de coisa. Já falamos de luta. Já falamos de tudo aqui. Já tem um convidado de finanças também, saúde financeira, para vir aí no futuro também. Vamos ver se vem. E hoje nosso convidado é o Dr. Felipe, um amigo meu que fez faculdade comigo, e a gente tem um prazer de encontrar aqui hoje. Tudo bem, Fê? Tudo bem, e você, gente? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito bacana trocar ideia com gente que a gente conhece, gente como a gente. E vocês trazendo um propósito legal, que é informar pessoas, trazer profissionais de várias áreas aí, como a Lá brincou. E para mim está sendo bem legal reencontrar uma amiga de faculdade e espero que a gente se divirta nessa uma hora que a gente vai bater papo, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Já puxando o gancho que você falou de faculdade, vamos começar falando de você profissionalmente, né? Como que tá a sua rotina hoje, com o que você trabalha mais, onde você está trabalhando, e depois traz um pouquinho da sua formação, assim, pra gente conhecer um pouco melhor. Hoje eu tô o tempo inteiro curso e consultório. Minha rotina tá bem dividida, né? Eu divido minha vida em 3, vamos brincar assim, que é a parte profissional, minha parte familiar e minha parte de curso, que é paralelamente ensino ao consultório. E tá sendo um grande desafio. Nunca foi uma coisa que não era uma pretensão objetiva desde os meus momentos iniciais como dentista, mas se tornou algo muito consolidado a partir do momento que meus amigos começaram a falar: cara, você fala bem, você é um contador de história, você trabalha direito e a gente está carente de profissionais assim. E eu sempre gostei de palco, sempre fui um cara meio exibido, assim, digamos. Então, para mim, foi uma coisa que fluiu naturalmente, mostrar meu trabalho para os outros. E hoje eu estou bem dividido entre a família, que eu tenho um menino novo, o consultório clínico, que é o que alimenta, e a minha vida de curso. E já aproveitando, minha formação é quase que um pleonasmo odontológico, porque eu tô numa família de 13 dentistas. Então, a gente é bem viciado em dente. Eu brinco que é uma família um tanto quanto maluca, no bom sentido. E meu pai tem uma clínica aqui em Ribeirão já há um tempo, uma clínica já consolidada. Dá um time de futebol e ainda dá um banco. Não, fica 2 no banco ainda. Eu brinco que a gente tem a odonto, o hobby é a vida, né? Porque o odonto você nasceu, alguém tem que ser dentista ali, era quase que uma obrigação, vamos dizer assim. Tô brincando, pai, tô brincando. Mas, então, foi aquela coisa. Eu nunca tive essa pretensão, mas, ao mesmo tempo, quando eu fui prestar vestibular, o que você vai fazer? Faz o que seu pai faz. Foi bem assim mesmo. Eu não tinha isso como um desejo inicialmente. Já era uma coisa boa, né? Eu já tinha um molde, né? Mas o mais engraçado, e a Lá vai lembrar dessa, os primeiros anos da faculdade, eu literalmente não gostei, para não falar um termo pior, eu odiei a faculdade. Porque era só parte teórica, era muita teoria, o básico. E aí a medicina é até parecido com isso. Então, pra mim, que sempre fui um cara que gostou de gente, por mais que tenha o dente, peguei DP em bioquímica, ela lembra disso. Eu peguei também, a gente pegou junto. Então, a parte foi... E aí eu quase... São as matérias carrascos também, né? Tipo cálculo pra engenharia, né? Exato. E aí, por várias vezes, eu falei, não vou gostar disso, não vou gostar disso. E aí, meu pai foi muito sagaz e teve a ideia de me levar em congresso. E por já ter uma carreira, já conhecer bastante gente, ele me levou em congressos muito bons. E aí eu comecei a me apaixonar por esse outro lado, porque eu falei, poxa, dá para eu juntar um pouco do palco, dá para juntar um pouco da estética, que eu sempre tinha envolvimento com isso, e de alguma maneira mostrar o que eu fazia, além daquela coisa do consultório, né? A gente da saúde fica muito na rotina, muito preso dentro de uma sala fechada, lidando com o seu paciente. E aí, desde então, formei, deu tudo certo, comecei a apaixonar pela odontologia. Eu digo que hoje eu amo o que eu faço, eu tenho tesão no que eu faço, não tem outra palavra que descreva o que eu faço. Eu já brinco, eu já nem sei, se você fosse somar as horas trabalhadas minhas, daria um processo trabalhista, com certeza. Tá na escala 6 por 1? Não, tô na escala acho que uns 7 por 7. 7 por 7, exato. Porque às vezes eu me vejo montando aula no momento informal e a odonto tá dentro de casa por conta da família e tudo mais. Então, desde então, a odonto nasceu comigo, nunca foi uma coisa que eu escolhi. Você consegue participar de um jantar de sábado à noite com pizza e não falar de um caso clínico, assim? Cara, isso é uma coisa que eu acho que é meio geral da odontologia. Isso não existe, assim. A gente é chato, né? Muito, Dentista é chato. Mas médico também é. A gente tava falando esses dias isso, que eu vou num encontro deles, eles só falam de ortopedia. Só osso, placa, torta. Não tem muito outro assunto. Padrão, entendeu? Não existe outro assunto. Eu brinco, você pega um advogado numa mesa, eles não ficam falando dos casos.
Você pega, às vezes, um exato. engenheiro e não fica falando da construção, por Não, exemplo. mas A área de gente saúde tem essa é necessidade, né? E Você aquela história de lembra alguém... daquilo, aí começa, começa a falar do caso E inteiro. aquela história de alguém te encontrar e... Fazer Tá vendo aqui, Você tá doutor? vendo? Nossa, é Eu quebrou ontem comendo pão. terrível. Vou fazer uma parte de casos de família aqui, né? Que a Laís e o pai dela, né? Também Sim, tem essa. sim. Ela já chegou a dar fumo nele pra parar de falar. Não, terça-feira você tem... Pelo Lembra amor que é de Deus. terça-feira, 2 horas, Eu hein? já começo na sexta-feira, já começa a me lembrar. Vamos ver o Terça e raio-x? segunda. Vamos ver o raio-x. Pela 15ª vez. Ai, pelo amor de Deus, é só terça, hoje é sexta. Eu tenho uma meta com os meus amigos, sempre que a gente sai, principalmente a turma da Odonto. Hoje mesmo eu vou ter um encontro aqui e a gente fala, quem falar de dente vai ter que fazer alguma coisa, ou Exato. pagar a conta, ou dar um shot, ou... porque o assunto fica mais fluido, igual botar celular na mesa, se tornou uma coisa, cara, vive, você tem uma vida além ali do consultório, por mais que você ama o que você faça, isso é muito importante. Eu lembro muito, eu tenho uma percepção muito sua, assim, da música. Toda vez que alguém fala de você, eu lembro muito da música. E como foi essa dualidade, essa escolha? Ah, eu vou pra odonto ou vou pra música? O que aconteceu aí nesse caminho? Puxa um pouco dessa sua história aí. Voltando um pouco mais, né, o palco sempre esteve presente na minha vida, vamos dizer assim, porque Você é daqui. sou daqui de Ribeirão. Tá, então a infância foi... Foi toda aqui, Tá. foi toda crescida aqui. E quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu fazia uma aula de música, fazia aula de música numa escola aqui em Ribeirão. E juntamos alguns amigos e formamos uma banda e foi aquela coisa. E, a música Era sempre... sucesso em Era Ribeirão. sucesso, era Play Vinil, Trocou na minha escola. Se você colocar no YouTube, tem um vídeo aí. Depois você coloca Banda Play Vinil Ribeirão Preto, vai ter. Ó, o merchan que não vai ter nada, mas só a memes Não, do vale Felipe. a pena. Vai ser aquela qualidade de vídeo 4K. VGA, vale a pena. TechPix. E aí eu sempre gostei muito do palco, sempre fui um cara muito tímido, como vocês estão vendo aqui, eu converso pouco, falo pouco, brincadeira, e eu fiquei nessa dualidade um tempo, mas aí sempre tem aquela coisa, meus pais nunca me bloquearam de nada. Só que a pressão social interna nossa mesmo, de música não é uma faculdade, arte não é uma faculdade, a gente tem esse preconceito canalizado, né? Infelizmente. E eu falei, se nada der certo, se eu não gostar do que eu realmente vou, eu vou ficar na música. Eu tava trabalhando na época com música, eu trabalhava no estúdio aqui em Ribeirão e pagava meu cursinho. E aí, nesse meio tempo, quando eu consegui juntar o palco com a odontologia, porque a odonto, o que eu faço, e assim como a ortopedia, se você pegar um cirurgião, tem muito da arte. Tem muito da destreza de poder fazer, sei lá, uma colocação de uma placa, uma movimentação óssea ali delicada. É uma coisa artística, em diferentes proporções. Quando você vai fazer uma faceta, uma resina, esculpir um sorriso, também tem isso da arte. Só que faltava o palco. Eu tinha criação, eu tinha meu momento de arte, né, que é o momento composição, vamos pensar assim. Faltava meu momento de exposição, faltava meu momento palco. E aí quando eu me vi podendo sonhar em ser um palestrante, que ainda estou longe de onde eu quero chegar, mas podendo sonhar em ser um palestrante legal, participar de eventos legais e mostrar essa minha arte, essa nossa arte, a odontologia como um todo para as outras pessoas, eu achei um match muito bacana entre música, arte, odontologia, e tudo isso se mimetiza e se mistura com a minha família e com a minha origem. Então, parece que foi algo combinado, realmente parece, você juntou tudo de um jeitinho que você gostava, mas foi... Deus escreve, como que é? Deus escreve reto por linhas tortas. O meu foi ao contrário. Ele escreveu retinho a linha, foi dando certo, e foi chegando no caminho, tá dando tudo certinho ali, com calma, com consciência. E eu consegui juntar as duas paixões da minha vida, que sim, música e a odonto hoje. A gente tem 3 quadros aqui, e a gente vai entrar no primeiro agora, Bora. que é o óbvio precisa ser dito. Fechou. Então, são perguntas muito óbvias para nós que tá na área, mas para quem tá de fora é uma pergunta, assim, que talvez eles não entendam muito bem a importância disso. E eu queria já puxar para a estética pra gente já trazer essa situação. E eu queria te perguntar se existe um limite físico-biológico para essas facetas de resina, ou qualquer um pode colocar, todo mundo pode pôr. Existe isso? É um limite biológico, é aquela coisa. O meu biológico é diferente do seu. Então, a gente nunca vai ter uma resposta exata. A gente está falando de ciência e de seres humanos. Mas eu gosto muito de toda... Isso vai ser tanto para Felipe palestrante, Felipe professor, vamos dizer assim, ou para Felipe clínico. Eu gosto muito de virar para o paciente e fazer 3 perguntas. Você quer, você pode, você deve. Quando as 3 forem sim, a resposta for sim, for unânime, beleza, o procedimento vai ser correto, vai ser necessário e vai ser objetivo. Como assim? Vamos supor que chegou um paciente jovem sem a necessidade de fazer uma faceta, mas ele quer e ele pode. Porque ele tem tempo ou tem condição financeira e ele quer, tem o desejo de fazer facetas, independente do material. Mas não é eticamente indicado, porque às vezes o caso dele não se cabe a esse procedimento. Uma das respostas é não. Ele quer, ele pode, mas ele não deve. E as perguntas têm que ser feitas mutuamente. Você profissional ou você
cliente, vamos pensar assim. Se uma das respostas for não, hoje eu aprendi a dizer não para o meu paciente. E eu perdi muito paciente já por conta disso, para não virar chacota. Então, eu sempre brinco assim, limite a gente nunca vai conseguir colocar, porque cada um vai ter o seu. E pode ser que o meu limite não seja o mesmo seu e vice-versa. Mas eu gosto muito de trabalhar essas 3 perguntas para o meu paciente, para vir a indicar, falando diretamente de facetas, seja em resina ou seja em cerâmica. Se você quer, você pode, você deve, se essas 3 respostas são mútuas como um sim, tanto do profissional que vai executar, quanto de você, paciente, que vai receber esse processo, vai receber esse procedimento, correto, você está sendo ético, você está sendo correto, você não está passando de nenhum limite além do biológico. Né? É uma linha muito tênue. Da gente ver a questão do valor mesmo, o valor financeiro. Pô, eu vou ganhar nesse sorriso e tal, mas eu preciso fazer isso. Exato. E é numa dessas que você se queima, literalmente. Com certeza. Acho que, por exemplo, vocês fizeram FORP, né, que é uma faculdade de excelência, né? Já foi considerado assim, melhor do Brasil, da América Latina, tudo, né? Já foi, acho que sim, né? Sim, já foi. Teve alguns anos, né, que foi top ali. Né? Então, eu acho que vocês têm essa consciência de que você não está deixando dinheiro na mesa, né? Você está fazendo o que é o certo. E o dinheiro vem por consequência, né? Exato. Eu acho que paralelo à sua área, se a gente fosse pegar, eu tenho certeza que você preferiria ganhar financeiramente retornos financeiros de pequenos problemas do que de grandes catarses e grandes problemas de cirurgia, de quebra, fratura, deslocamento, sei lá, os problemas que você tem na sua área. E nós somos a mesma coisa. Eu preferiria ser um dentista bem-sucedido de profilaxias, que fizesse limpeza o tempo inteiro e, me traria muito mais prazer do que fazer restaurações, do que fazer facetas. Porque quando você chega nesse padrão de só fazer limpeza, você acertou tudo que é o propósito da nossa profissão, que é cuidar. E quando você pega pai, mãe, filho, Espírito Santo da família inteira, desde o avô até o neto, poxa, aí você acertou ali a lógica da profissão e eu tenho certeza que o retorno financeiro, numa hora dessa, aí sim você vira a chave. Não fazendo facetas em alto número, não fazendo restaurações necessárias em alto número, porque isso volta, mas é um retorno momentâneo, isso não se prolifera. Quando que você olha assim um paciente que ele chega para o seu consultório para estética, mas você sabe já que vai recusar a faceta, assim, na primeira olhada da boca dele, você fala assim, só um clareamentozinho, já... A referência, né, do paciente já vai. Muito, né, para os dois lados, porque hoje você tem os pacientes... Não, a gente também, né? Quando a gente procura algum serviço, a gente faz isso. A gente tem internet, a gente tem conteúdo muito fácil. Então, hoje os pacientes chegam para você e falam, eu quero uma faceta de cerâmica na Cortal. Eu quero uma faceta de resina, uma lente de resina com a resina Y. E não era para ser assim, né? Era para eles confiarem no nosso serviço, mas não, eles chegam impondo regras. Imagina eu chegar na sua mesa e falar, eu quero que você use essa placa em mim na cirurgia, porque eu só... Não é assim. Eu uso o material que eu achar adequado para você. Mas voltando a falar quando, é uma coisa que hoje eu aprendi a dizer não, e isso me ensinou muito, porque eu prefiro não virar, entre aspas, chacota na turma. Eu aprendi isso com o cirurgião plástico, inclusive, que eu falei... como que o senhor diz não? Como você diz não para uma pessoa que quer fazer uma mama gigantesca, por exemplo, ou quer colocar silicone no bumbum e quer ficar desproporcional? Ele fala, provavelmente essa pessoa vai te trazer 10 cancelamentos, 10 pessoas vão virar chacota e vão perguntar quem foi. Se você disser não e você não fizer, você não perde ninguém. O contrário também é dito, se você faz um sorriso natural, um sorriso belo, um sorriso atemporal, provavelmente você não vai ganhar 10, 20 pacientes, mas você vai ganhar 1, 2 que realmente vão te procurar. A chacota e o erro pelo dinheiro, pela ganância, vai te trazer mais prejuízo, por mais que seja um prejuízo a longo prazo, do que você aprender a dizer um não e convencer seu paciente. Então, no conversar com os pacientes, se o paciente não busca uma coisa natural, eu já percebo, e eu até brinco hoje, eu falo, cara, você quer fazer o dente dessa cor? Você quer fazer sem ter indicação? Eu te indico para vários profissionais que vão fazer bem feito. Eu não vou. E eu realmente faço isso. Tem amigos meus que eu dou casos redondos, prontos para literalmente faturar, porque eu prefiro perder esse paciente nesse momento para não perder minha credibilidade no futuro. Mas eu não sei, mais uma vez, porque é o limite das duas coisas, o limite biológico e o limite de quando. Cada caso é um caso. Então, essa é até a importância de tem que ter uma consulta individualizada. Você tem você que não ter é um técnico. Contato. Não é. E a gente você não é... é um clínico, né? Exato. Um cirurgião clínico, tá ali, vai avaliar, vai ver tudo, o caso por inteiro, né? E você pode escolher ser dono de um restaurante padrão McDonald's, que vai fazer o mesmo lanche para todo mundo e tá tudo bem. A gente tem as clínicas populares, a gente tem 1 zilhão de clínicas que trabalham assim. Ou você pode escolher ser um dono de restaurante diferente, que vai fazer o cardápio toda semana, que vai se adequar e fazer pratos únicos, experiências únicas. E eu optei, não estou nem falando de valores, nem de valor de custos, estou falando de escolhas, porque eu acho que as pessoas são individualizadas, cada sorriso é único, então
nada mais justo que eu pensar na maneira de fazer odontologia do mesmo jeito. Eu acredito que no nosso mercado, assim, as pessoas não entendem que, principalmente as restaurações estéticas, elas não são para sempre. Sim. Então, o paciente tem muito essa falta de educação, não é educado mesmo a entender que ele não vai ser para sempre, que eles vão chegar no nosso consultório, em qualquer outro consultório, e que ele vai ter que dar uma manutenção. Há pouco tempo eu recebi um caso, eu e meu pai, de um senhor que ele queria retirar, acontece muito, retirar todos os dentes da boca e colocar uma protocolo, porque para ele a protocolo não tinha manutenção. Tinha problema. Você percebe isso Sim. também, que falta essa educação? Falta esse tato, né? Protocolo... Protocolo é aquela dentadura fixa. Ah, sim. Assim, ele dentadura ainda tinha parafusada. bons elementos que dariam para fazer alguns... Ele tinha alguns bons, uns ruins. Isso, Ele a maioria era bom. Ele não queria tratar os ruins, as partes ruins. Exatamente, Só ele queria tirar os bons, tirar os ruins É como e se fazer você falasse assim, vamos fazer Fazer um isso muito paralelo. antigamente, fazia muito Fazer isso. um paralelo com a ortopedia. Você tem um dedo mal, um dedo gangrenando, um dedo podre, ou 2 dedos mais ou menos. Exatamente, Tira você arranca todos. tudo. Amputa sua mão e coloca uma mão de metal. É a mesma ideia. É engraçado pra nós, assim, porque é incabível, mas é isso, exatamente Mas você isso. educa fazendo essas comparações. É Por incrível verdade. que pareça. Como convencer um paciente a não fazer implante? Pelo amor de Deus, eu amo implante. Eu Meu vou pai é começar a usar odontologista. isso agora. Mas como que você educa um paciente a não fazer uma cirurgia desnecessária? Faça paralelos. Então você fala, você prefere ter um dedo de metal, que você não vai ter o mesmo tato? Beleza, provavelmente ele vai durar mais do que seu dedo que está lesionado, vai ter menos trabalho inicial, mas talvez a médio prazo ou longo prazo não. Ou você prefere tentar manter seu dedo? Um dedo não sei, mas tá, e sua perna? É a mesma ideia. O dente é um órgão vital, a gente nunca vai, por mais que a gente tenha hoje capacidade de substituir com várias coisas incríveis, a implantodontia avançou muito, a cirurgia avançou muito, mas não é seu, não é a mesma coisa. E eu gosto de falar uma frase, essa dá até um bom corte, ó. A única coisa que é definitiva que a gente faz no paciente é o preparo. É verdade. Todo o resto é provisório. Nem um Brastemp hoje é eterno, nem um iPhone hoje é eterno. A gente não tem mais essa expectativa. Antigamente o carro durava 20 anos, hoje dura 3, 4, você quer trocar de carro. Então eu brinco, a única coisa que é definitiva na cirurgia é a exodontia, é a extração do dente. Na prótese, na estética, é o que você desgastou do dente. Ah, mas eu fiz um desgaste mínimo. Se você removeu, não volta. Ainda não. Tem várias pesquisas que, sei lá, espero que isso aconteça. Você toma uma pílula e volte dente, toma uma pílula e volte osso da perna. Pô, maravilhoso. Mas ainda não é a realidade. Então, a única coisa definitiva que a gente faz é o preparo, é o desgaste, é o toque do dentista sobre o dente. Então, independente do material, isso é definitivo. Todo o resto tem que ser alinhado com o seu paciente, que não vai ser eterno, não vai durar para sempre. E sim, educando. Infelizmente, a gente tem muita gente que vende por metas e necessidade de tempo é dinheiro. Principalmente essa galera que tem que bater meta de vender dente, vender protocolo, vender prótese. Tem muitas pessoas que trabalham assim, na ortopedia também deve ter. Inúmeras áreas tem. X processo que eu vou fazer, X vendas que eu tenho que fazer. Só que, infelizmente, a gente não está falando de um item, de um objeto. É a hora que eu falo, tudo bem, eu não julgo quem fala que odontologia é venda, tá tudo certo. Nós, no fundo, somos vendedores, mas tem um mas enorme aqui. A gente vende uma coisa para um ser humano, nós então estamos não é um inseridos produto. no sistema do capital. Exato. A gente também, que é o que a gente fala lá, se eu chego no supermercado... Assim, se eu te dou uma consulta médica, quando eu chego no balcão do supermercado, ninguém vai me dar o produto. Exatamente. Então é meio que isso, né? Esse equilíbrio que a gente tem que conseguir passar para os nossos pacientes. Mas a parte clínica E soberana. porque a gente sentia muito isso, que no começo era muito. Ai, doutor, eu não tenho, mas eu tenho 2 galinhas. Sim. E quando falavam isso pra gente na faculdade, a gente achava massa. A gente índio, falava, né? é tão Uma moeda de legal. Seria maravilhoso, mas infelizmente não é. Dava. Não Aí dá. de um tempo pra cá a gente começou a entender um pouco mais que não é isso. Existe um valor, e existe um valor, principalmente no nosso mercado assim, que é esse valor. O Pitangui falava isso. A cirurgia do Pitangui só o Pitangui faz. O Pitangui falava isso. Por mais que o resultado talvez possa ser parecido com um zilhão de comparações que você possa vir a fazer, mas o dente do Felipe é o dente do Felipe, o dente da Laís é o dente da Laís. Então, isso não tem preço, não é precificável. E eu percebo muito assim nas suas redes sociais, o paciente já te procura sabendo do tipo de serviço. Hoje já. No começo eu pelei um pouco, vamos dizer assim, por conta do boom. Você sempre foi muito bom nisso. O boom, hoje já tá caindo um pouquinho, ainda bem, mas há uns 4, 5 anos atrás, a gente teve o boom das lentes. Talvez até um pouco mais, quando começou o Instagram mesmo, 10 anos atrás. O Gliese começou com isso, o Vioto começou com isso, são dentistas famosos que fizeram isso na internet. Independente de fazer bem, mal, não é sobre isso o ponto. O ponto é sobre o que foi vendido. A primeira vez que eu ouvi falar sobre faceto foi do Ronaldinho Gaúcho.
Dali pra frente explodiu, depois os MCs faz e uns, tudo mais. Aí teve essa linha do funk, aí teve a linha do desgaste absurdo. Então, a informação... E é um procedimento que já existe, assim, há 30 anos. As primeiras lentes facetas são de 1991, 92. Então, quem fala que criou, que... Tudo bem, pode ter mudado alguma coisa, mas infelizmente não criou nada. Mas não é esse o ponto. O meu ponto é, depois que viralizou, muita gente banalizou, né? Porque isso acontece com todas as áreas. Eu tenho certeza que a gente sabe que várias áreas vão ter suas viralizações e banalizações. E a odonto, infelizmente, tomou esse caminho. A plástica foi para a fase das paniquetes, que todo mundo queria muito de muito. A harmonização foi para o rosto, com muito lábio, muito demonização. tudo. E eu acho que isso está caindo um pouco. Vão surgindo novas modas. Daqui a pouco vão ter outras. Mas elas são temporárias. E o natural não. O natural, ele nunca sai de moda, ele é atemporal, ele é belo, ele é... Essa é uma das perguntas, né? Ou você acha que o natural para você é subjetivo? Ou você tem o seu natural? Ou você se espelha em alguma coisa? Só assim? Perguntas que você beira assim, o sim e o não tá ali no meio, né? Que é pra filosofar um pouquinho. Você imagina uma estátua grega lá, esse aqui é o perfeito, o homem vitruviano. Hoje mesmo eu terminei um caso de 6 elementos, 6 dentes anteriores, e a paciente tinha um diastema, um espaço entre os 2 dentes da frente. E eu falei, não vamos tirar? E a paciente, não, mas eu queria diminuir. Eu falei, não, diminui, a gente diminui. Porque era muita personalidade dela. E não era uma paciente jovem, era uma paciente que tinha seus 40 anos de idade. Não tô chamando ninguém de 40 de mal acabada, não é isso. Mas era uma pessoa de 20 e poucos. E ela já tinha aquilo como uma marca registrada. Era ela. O diastema fazia parte dela tipo e vice-versa. Né? Exatamente. E foi essa a referência que eu usei com ela. Eu falei, se você quiser, a gente fecha, tá tudo bem. É aditivo, é colocar material, é fácil, é rápido, a gente resolve. Só que uma vez feito, dá muito mais trabalho para eu tirar e se precisar tirar, a gente vai tirar, não é esse o meu ponto. Só que eu falei, o imperfeito é perfeito, então calma. Se a gente melhorar o resto, talvez o diastema passe a ser um charme. E eu gosto assim, hoje eu faço sorriso para as pessoas não serem notadas. Nossa, seu sorriso tá branco. Nossa, sabe aquela pessoa quando... Mulher é o melhor exemplo. Quando ela vai no salão e não te fala nada, ela quer que você olhe pra ela e fale, o que você fez com o seu cabelo? Tá lindo. Mas às vezes você não percebe. Porque a gente não tem o tato, a gente nunca não tem esse olhar. E ela fica brava com você, tô brincando. O objetivo de quando eu melhoro um sorriso, lógico, a gente tem casos extremos que aí não tem o que fazer, mas quando eu pego um sorriso que já é bonito e tento melhorar, é exatamente esse efeito de... alguma coisa sua tá diferente. Mas eu não sei o que é. E aí a pessoa dá um sorriso e fala, cara, seu sorriso tá lindo. Pô, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Eu acho que isso aí é uma coisa que qualquer um que olhar vai saber que é tosco. Não tem outra palavra, cara. É artificial, né? Não é natural. Ele pode estar feliz. Sim. Tá tudo bem. O jogador pode estar feliz, o procedimento pode ter sido feito de maneira adequada, por mais que eu acho que não tenha sido. O dentista pode ter feito com o melhor cimento, com a melhor cerâmica, com a melhor cola, sem deixar degrau, sem deixar excesso, fez tudo lindo. Mas lembra das 3 perguntas. Ele quer, ele pode, mas será que ele deveria? Será que realmente ele deveria fazer isso? Na cabeça dele, será sim. que ele passou em alguns outros 2 e falaram não pra ele antes? Exato, e esse cara aí, o bom e velho Firmino, ele fez no Boom. E o Boom era aquela coisa, cara, eu preciso aparecer lindo amanhã com meu sorriso reto. A que custo? E branco. Branco. E hoje virou chacota, né? Hoje a gente, tenho certeza que vocês colocaram ali, vocês não colocaram sorriso do Firmino, vocês não colocaram jogador Firmino, vocês colocaram dente branco, ou chacota meme Firmino, todo mundo já associa isso. Então ele virou, por mais que ele possa estar feliz com isso. É engraçado. Esse problema isso, não é nosso, né? mas virou. E rotulou mesmo, quando você fala... Sorriso Firmino aí. Ele já sabia, tá vendo? Não, você nem sabe que time que ele tá jogando. Eu não sei. Tá vendo? Só sei que na seleção olha ele isso, entregou. Olha isso, mas você sabe mais o sorriso dele do que sobre o futebol dele. E virou quase um rótulo mesmo. Quando você fala assim, nossa, tá branco Firmino, tá né? Branco Gustavo Lima. Deca, branco Firmino. Mas o poço tinha subsolo ainda, né? Porque depois vieram aquelas cores azuladas, né? Os efeitos. Que aí piorou. Porque aí a pessoa bota só em cima e embaixo fica amarelo. Aí fica um azul com amarelo. Fica quase a bandeira do Brasil. E eles tentavam fazer efeitos para aparentar mais natural. Você vai queimar nós dois. A gente vai sair daqui a pouco vão falar mal da gente. Exatamente. Não, mas é isso. É o que eu falo. Eu realmente não julgo cor. Eu acho que a cor é pessoal. Por mais que eu não goste de fazer... Por exemplo, a gente tem escala de cor na odontologia igual o souvenir. Tem o branco, mais branco gelo, branco neve. A gente tem as cores na odontologia. As 2 mais claras eu não tenho. Que é o BL1 e BL2. Eu não tenho na minha paleta de cores. E eu, direto e reto, eu pego pacientes que falam, eu queria BL2. Eu queria mais clara. Eu falo, não trabalho.
Mas eu tenho dinheiro, tenho condição. Não, trabalho. Então, assim, isso é uma escolha minha, não tem nada de errado. Assim, tem um degradê que faz no dente, o pode dente ficar mais natural. Naturalmente ele tem, né? A parte mais superior do dente, a cervical, ela é mais amarelada do que a parte da ponta do dente. Então, as pessoas buscam isso quando tentam fazer naturalmente, mas... Eu acho que o dele é um defeito de técnica do Firmino, assim. Não tem o degradê, né, natural, assim. Se ele tivesse feito um degradêzinho, dava uma disfarçada. Pode ser que sim, pode ser que não, mas se ele quis isso. Aí que entra um limiar mesmo. Muito tênue entre eu quero esse dente. Eu quero meu dente BL1. E tem gente que chega assim pra gente. Essa semana mesmo eu atendi uma senhora de quase 70 anos, ela falou, eu quero meu dente dessa cor. Eu falei, eu não vou fazer. Não, mas eu vou te pagar à vista, quero pro Natal, lindo, caso perfeito, última semana de dezembro, quem não quer ganhar um dinheiro redondo, um caso fácil, a senhora já tinha os dentes quase todos com canal, não ia ter dor, o provisório não ia sofrer, pum, não dava. Eu ia ser chacota, igual o Firmino virou chacota. Exato. Graças a Deus eu não sei quem é o dentista dele, porque senão também viraria chacota, mas ele virou. Tem alguns outros que podem achar isso lindo, e tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. Então, eu sou muito assim. Eu queria trazer um pouco agora mais pra tecnologia na odontologia, que eu percebi uma melhora, assim, significativa, principalmente nos últimos... Um pós-pandemia ali, impressoras 3D. Você acha que tem espaço ainda para crescer essa tecnologia na odontologia? Tem, não. Odonto... Porque eu acho o odonto ainda um pouco... É bem ortopedia também, meio rústica às vezes. A gente tem muitas áreas brutas, né? Porque a gente lida com dor o tempo inteiro. Por mais que você queira fazer algo... Queixa principal. Por mais que você queira ser delicado, ter carinho, ter atenção, é anestesia, tira, coloca, desgasta, remove, independente da área. E sim, esses avanços não vão parar. Eu realmente sou um fissurado por tecnologia. Tem uma parcela eterna ali do meu orçamento que é para isso. Esse ano compramos 2 scanners novos, eu estou com 6 impressoras. Independente do que você venha a investir, o acesso está ficando cada vez mais barato. A tecnologia está chegando, o ChatGPT, a inteligência artificial é um exemplo disso. Se você souber usá-la a seu favor... vai ser incrível. Mas, ao mesmo tempo, se você não souber usar, ela vai padronizar todo mundo. E a gente vai cair no mesmo problema do McDonald's lá atrás que eu brinquei. Vai todo mundo parecer a mesma coisa. Porque chega uma hora que a mão ainda faz a diferença. Você pode ter a máquina fazendo boa parte do processo, mas o toque final, o zelo final, o tato final, o acabamento final ainda precisa do ser humano por ali. Pode ser que no futuro a gente consiga evoluir cada vez mais. E o que eu esteja falando possa ser passado. Essa é a ciência, essa é a vida. Mas eu acredito que tem espaço pra caramba, pra muita coisa ainda. Pra gente diminuir dor, pra gente diminuir sensação ruim, pra gente diminuir sensações, desde gostos, que são horríveis. É horrível ir no dentista. Quem gosta de ir no dentista? Barulhos, né? Barulho, por mais que já tenha motor elétrico, o ruído do sugador, o gosto do ácido, o gosto do adesivo, o gosto dos produtos, o ambiente às vezes não é agradável. Não é gostoso. Ninguém fala, se você colocar na mesa praia ou consultório odontológico, por mais que você tenha um sorriso feio, o cara fala, cara, eu vou pra praia, depois eu vou no dentista. É óbvio, é óbvio. Tem que tirar um horário pra ir também. Exato, né? você ainda gasta, né? Você vai lá, sofre, ouve um barulho que você não gosta, sente uma dor que você não gosta, um desconforto, e no final tem que investir o seu dinheiro. Paga. Pô, é difícil, é uma profissão, a gente sabe que é necessário, então eu brinco, dentista nunca vai ficar desempregado. Até surgir um robô que faça isso, vai demorar muito. Mas é difícil, é uma coisa que se você não criar esse afeto com o paciente, é bem difícil. Vou aproveitar que a gente entrou nesse assunto, eu vou entrar no nosso próximo quadro. Que é que tem que ter coragem pra falar. A gente já falou muita coisa aqui com bastante coragem. Muita. É um assunto polêmico, né? Quando entra em estética, fica polêmico. Fica muito polêmico. Você acha que o mercado da odontologia se excedeu? Nós nos excedemos? Você fala assim de invadir outras áreas? Sim, sim, a gente chegou numa estética ali que não era nossa. Tanto de invadir outras áreas, quanto de pensar na estética, como o dente em si só. Eu brinco assim, eu virei... Isso foi engraçado que aconteceu esse ano, foi a primeira vez, eu e meu pai. Uma paciente chegou pra gente e falou assim, eu quero fazer o tratamento aqui porque vocês não têm processos. Eu falei, como assim? Tipo, antes mesmo de eu começar a avaliar a paciente, ela sentou, eu falei, de onde a senhora veio e tal, não sei o que, indicação disso, aí vi na internet, o padrão. Mas eu já sei que eu quero fazer aqui. Aí eu falei, mas eu nem te passei orçamento, eu nem conversei, eu nem vi seu caso. Ela, vocês não têm processo. E eu perguntei, ela falou isso, eu falei, mas isso é parâmetro? Ela falou, pra mim é. Então eu fico triste quando isso se torna um parâmetro. Assim, não tem processo, tipo, não teve um processo de danos morais, não teve um processo de processos judiciais mesmo. Caramba. A gente não tinha nenhum processo, porque ela deve ter pegado o nosso nome da clínica, o CNPJ, colocado no Jus Brasil. Eu aprendi isso depois com ela. E realmente é assustador o tanto de processo que profissionais da saúde como um todo estão tomando por aí. Clínicas populares, e na sua área deve ser igual, da nossa é igual, todas as áreas são assim. Tem. E
Eu sou zero preconceito contra dentista fazer outras áreas, mas eu acho que nós somos treinados por anos e anos pelo sistema estomatognático e para tratar disso aqui, não tenho nada contra. Inclusive, eu conheço os harmonizadores ou dentistas que fazem terapias melhores do que, às vezes, médicos ou dermatos. Não é sobre isso. Mas eu sou o cara que, se você quer sair um pouco da cavidade oral, você precisa estudar talvez mais do que uma pessoa que já está fora da cavidade oral e vice-versa. Um profissional que queira se meter a fazer alguma coisa que não seja da área odontológica. Então, esse cuidado eu sempre tive, eu acho que falta esse cuidado. E aí sim a gente está burlando o limite ético disso. Porque para o sistema, vamos pensar assim, para os conselhos, para as empresas, quanto mais fizerem, melhor. É política, é dinheiro no bolso das empresas, é paciente girando o mercado, eles vão ampliar. E a última foi o Monjaro. Eu até aproveitar. Dentista, Luiz, então essa daí eu fiquei sabendo hoje. Olha lá. Essa eu não sabia também. Se você parar para ler, tem um fundamento. Põe aí, Luiz, que eu preparei. É de Minas Gerais ou é Brasil? Não, isso é Brasil, federal. Foi só. É que o Conselho de Minas é um dos mais atualizados, vamos pensar assim, é um dos mais para frente. Nós podemos, desde que seja para apneia obstrutiva do sono. Exato. Tem uma lógica, mas ao meu ver, e pelo amor de Deus, eu posso estar errado, a ciência evolui muito rápido, não faz sentido com que essa lógica nos seja atribuída. Porque eu não sei tratar os efeitos do Monjaro. Eu sei tratar o que o Monjaro pode me dar de problema ou me dar de solução, mas o que o Felipe estudou sobre isso? O que o Felipe estudou sobre perda de peso? Isso gera um problema na apneia. Beleza, então vamos fazer uma associação. Mas o que faz o dentista ser apto a prescrever Monjaro? Então, a apneia obstrutiva do sono, vamos parar para pensar assim, eu posso estar falando um pouco de equívoco, porque não é uma área que eu sou muito a fundo, se ela souber mais até melhor. Mas vai propiciar uma respiração bucal, que vai propiciar movimentações inadequadas de língua, posições inadequadas de boca. A apneias vai propiciar provavelmente maior estresse durante a noite, então indiretamente vai dar mais bruxismo, mais apertamento, vai alterar o pH bucal. Então, são vários fatores decorrentes disso que podem vir a gerar problemas na cavidade oral. Mas São causados pela obesidade. Exatamente. Também, exato. Mas A obesidade é um dos fatores, exato. Colateral. É um colateral, exato. Então, o tratamento isso é bem polêmico, é bem polêmico. Da obesidade, a apneia do sono, nem todo obeso tem a apneia do sono. Então, é difícil chegar nisso na odontologia, porque talvez a prescrição a gente não tem... Sempre quem tem apneia do sono é obeso? Não, nem todo... Eu já tive apneia do sono, o Pedro tinha apneia do sono. Eu tenho ainda, né? A minha era moderada, agora foi para leve depois que eu operei, né? Só que não é o diagnóstico da apneia do sono não cabe muito bem ao dentista de ser feito. Sim, então, sim. O dentista pode fazer, mas cabe um multidisciplinar. Então, vai ter que ter um otorrino, vai ter que ter outros... No caso de vocês não serem obesos, não pode ser prescrita Monjaro para tratar a apneia. Teoricamente, não. Aí que mora a polêmica, Exato. entendeu? Aí que mora com todo o meu respeito e carinho a você, dentista, que está prescrevendo Monjaro, monta uma equipe multidisciplinar. É muito mais interessante você pensar no ser humano e você vai vender muito mais para o seu paciente. Você pode falar, eu até prescrevo, mas você vai ter que passar nesse meu colega aqui também. Ou Pronto, você vai ter que fazer esse resolve. tratamento junto, ou a gente vai ter que estar andando junto aqui, porque eu até ouvi isso hoje, o Monjaro e essas linhas de medicamentos são futuros, isso é um fato. Só que a doença daqui 10, 20, 30 anos vai estar associada com a falta de musculação, a falta de exercício, e provavelmente vai voltar algumas doenças que a gente não tinha mais em alta, né? Que é o sedentarismo, a Alzheimer, que está totalmente ligado a isso, e outros problemas, porque vai estar todo mundo magro, mas ninguém saudável. Então, a gente vai acabar gerando outros problemas e, com todo respeito, ao meu ver, dentista não precisaria estar prescrevendo Monjaro. E sim que os nutrólogos, ou médicos, ou nutricionistas saibam que o efeito da apneia pode estar atrelado na boca e por aí vai. Assim como o cara que dá creatina, o cara que dá pré-treino, tem que saber que isso afeta o esmalte do dente. E eles não sabem. Então, por isso que eu falo, monta uma equipe. Hoje eu tenho um gastro que é amigo meu, quando eu pego um paciente já com algum problema, e eu percebo via boca, porque tem reflexos de problemas gástricos nos dentes evidentes, eu já associo. Então, não sou eu que falo para ele, você vai tomar omeprazol. Não é minha função. Exato. Eu já associo a minha equipe e falo, vai nesse cara que você tem um problema na sua boca relacionado ao problema que você tem no seu estômago. Se você não tratar aqui, eu posso colocar ouro na sua boca, colocar um diamante na sua boca. Vai dar ruim.
Não vai ficar legal, vai dar problema. Então, esse círculo, se o paciente entende isso, o paciente não entender isso com todo respeito, desculpa, o termo é ignorante. Porque a gente só quer o melhor para ele. Então, essa multidisciplinaridade é o correto. E o Monjaro está caminhando nesse... Eu concordo muito. Esse raciocínio. Eu concordo muito porque eu percebo que não é fazer o dentista poder fazer isso não é a solução para a obesidade, muito menos para a apneia do sono. Porque muitos casos de apneia do sono é associado ao bruxismo, apertamento, e você vai tratar só a apneia, então não vai tratar os outros fatores associados. É complicado. Será que vai ter um aumento de gente procurando dentista só para ter... Vai. Isso. Já tem gente vendendo receita. Já, muito. Já tem. Já vi clínica pop vendendo receita, pelo preço da consulta. Você vê como... E agora tem muita farmácia manipulando, né? Ilegalmente. Sim. Fora os que trazem de fora. Exato. Né? Então batizado, né? Isso daí é o início de um grande mar que a gente vai pegar e a tendência é que isso fique muito barato. Eu vi um depoimento do CIMED, lá do João Adib, ele falou, cara, é pra isso aí custar menos de 200, 300 reais em alguns anos. Então imagina como vai ser. Você vai chegar, você vai comprar um Tilenol, me vê uma canetinha de Monjaro, eu quero perder uns quilos pro Natal. Eu já vi propaganda que vai ter no SUS daqui a pouco. Tipo, na farmácias, dependendo da prefeitura, né? E aí, mais uma vez, é o equilíbrio, né? Porque se bem indicado, se bem feito, é uma terapia Mas aí vai ter que ter indicação, vai ter que ser só algumas especialidades. Você acha que ninguém é pro sistema? Esse é o jeitinho brasileiro. Vai. Daqui a pouco vai ter... Eu acho muito legal. Veterinário indicando Monjaro pra cachorro. Com todo respeito a veterinário. Não que o nosso não esteja precisando, mas olha... Mas vai ter, gente. Eu acho muito legal a democratização e tal, mas eu vejo, assim, muito como acesso, por exemplo, você vai tomar o Rocutan. Não é um acesso que todo mundo tem. Você tem um tipo de receita. Clareamento, cara, que é uma coisa super menos invasiva que o Monjaro, tem muito menos danos colaterais do que o Monjaro, creio eu. Você não consegue comprar. Se você abrir aí seu site e tentar, quero comprar um clareamento, você pode até comprar alguma coisa hoje no AliExpress, alguma coisa, mas um produto de clareamento, um gel clareador, um produto de clareamento odontológico caseiro, enfim, independente de como seja, tem Anvisa, tem todos os órgãos regulados e você só consegue um CRO. Anestésico é assim. Então, por que isso não é? Exato. Era pra ser, né? Era o mesmo caminho. Eu espero mesmo que chegue nisso. Que chegue nessa... Polêmica do Monjaro. O Monjaro é muito polêmico. Muito. Sim. Ele realmente chega nisso. Chegando um pouco mais nessas polêmicas, eu percebo muito, assim, uma supranotificação, sabe? Principalmente, eu tenho um caso para fazer um dente. Eu tenho exatamente um dente para fazer, independente se é uma restauração, se é uma terceiro molar. O terceiro molar é outra polêmica também. E eu percebo que mas é uma boa. Você chega lá para tirar, vou tirar os 2 terceiros e tal, e você sai sem os 4. Você chega para fazer uma faceta, Sai com 10. Você sai com 10 com a boca inteira. É que é muito mais fácil você criar um padrão do que você tentar imitar o padrão. Eu sempre brinco com isso. Para mim, o trabalho mais difícil na odontologia ainda é o central escurecido ou o central traumatizado. Porque pensa, vamos fazer uma figurativa aqui, uma metáfora. O cara caiu com 10 anos de idade, fraturou o dente da frente. Ele começou a odiar dentista com 10 anos de idade. Ele nunca vai amar dentista, com todo respeito. Você pode ser o melhor do mundo. Esse cara com 10 caiu, com 10 fez canal, ou com 10 ficou com trauma, com 15 ele fez de novo, depois com... E foi. 3, 4, 5. Vamos supor que esse paciente chegou para você com 40 anos de idade. A gente tá falando de 30 anos odiando o dentista. Desculpa o termo. 30 anos sendo trauma da odontologia. É verdade. E é muito mais fácil eu, de alguma maneira, falar, tira esse dente, coloca o implante, a gente faz 10 e, cria o padrão. Porque naquele momento eu vou resolver muito mais rápido. Só que daqui 10, 15, 20 anos, eu não tenho mais soluções, porque o implante é a última solução. E as pessoas tendem a escolher os caminhos mais rápidos para te entregar uma coisa imediata. Mas nem sempre isso é o mais ideal. Sim. Então eu sempre falo, criar padrões é muito mais fácil do que imitar padrões na odontologia. Criar 10, fazer um sorriso novo, mudar um sorriso, e muitas das vezes é mais fácil do que eu tentar imitar o dente vizinho. Fazer um central escurecido desaparecer no meio de um sorriso. Isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda confiança. E o terceiro molar é o mesmo caminho. Hoje a gente tem inúmeros casos de ortodontistas ainda, que é quem faz aparelho, que pede para tirar o terceiro molar por conta de apinhamento anterior, por conta de falta de espaço. E a gente já sabe que a ciência evoluiu e que não tem uma relação, a não ser em casos muito raros, onde o terceiro molar está muito deitado, enfim, tem muitos problemas envolvidos.
Mas em 99% dos casos, isso não acontece. E até hoje, meu dente da frente entortou porque eu não tirei o siso. Porque eu não tirei o siso. E isso é normal. Eu pensava-se nisso há 10, 20 anos atrás, mas teve gente que parou no tempo, teve gente que não tá indo em congresso estudando, enfim. Então, prefere falar, não, tira tudo. E isso está atrelado ao financeiro, mais uma vez. Então, voltando ao protocolo, que é a dentadura fixa, para muitas clínicas é muito mais difícil, e até para o dentista, você tentar manter 10 dentes na boca que já estejam com algum problema, é como você pegasse uma paciente sua lá que você tem que fazer 20 sessões de físio. Ela vai falar, pera, eu não quero fazer a físio, eu quero para amanhã. Eu vou falar para ela, se eu te operar, você tem que fazer 30. Entendeu? Mas às vezes tem médicos que vão falar assim, não, tá bom, eu vou te operar 15 dias de repouso, tá tudo certo, você não vai ter mais a dor. E tem gente que prefere o caminho mais curto. E o caminho mais curto, em algumas das vezes, é mais rentável, mas não é o mais correto. E tem muito dessas padronizações. Não, eu só faço se for 10. Eu só faço se for a boca toda. Eu só tiro o siso se for tirar os todos. Isso virou uma coisa meio que padrão. Você vai para fazer um sorriso com um X profissional, por quê? Porque ele faz a boca inteira. Sério? Tem essa coisa. Então, isso está meio padronizado. Tem vários dentistas que não fazem 1, 2. Você já vai no dentista já passando o valor da boca. Só faço de canino a canino. Não, tem um dentista muito famoso, eu não vou citar o nome porque não vale a pena, mas que ele cobra, antes de você agendar a consulta, por exemplo, ele já te passa no agendamento o valor da arcada. É assim que ele agenda a consulta. Então, vamos supor, eu sou a Laís, eu liguei, eu quero marcar uma consulta com o ciclano, você quer fazer em cima e embaixo ou só em cima? Superior, inferior ou só superior? Não, como assim? Não, para você agendar a consulta, você já tem que dar um sinal, porque a gente vai fazer sua parte superior inteira. É assim que funciona. E ele tem 6 meses de agenda. E tem caso que realmente é indicado. Em off eu te falo assim. Tem vários no Brasil e vários fora. Tô chocada. Os caras estão nadando em rios de dinheiro, mas eu não sei se eles dormem bem, não dormem bem, esse problema não é meu, essa consciência não é minha. Eu tô dormindo tranquilo, ainda bem. Mas tem muita gente que tem indicação de fazer 10, 20 que sejam, mas eu te garanto, eu acho que deve ser uns 10%, 5% da população, nem isso, talvez. A indicação de fazer tudo. Eu percebo que é muito mais difícil você fazer um fechamento de diastema. Uma coisa pequena. Uma coisa pequena do que você fazer uma coisa grande, sabe? Sim. Porque você tem que acertar na cor. Os cor detalhes, é uma coisa muito difícil, É muito mais fácil, você pega... Porque pensa comigo, é muito mais fácil você cobrir um dente, fazer uma faceta, porque faceta e lente, a diferença é basicamente a espessura. Ambos cobrem uma face do dente, por isso chama-se faceta. A diferença de faceta para lente é só a espessura. A faceta ela é mais espessa e a lente ela é fina, igual uma lente de contato que eu estou usando agora. Ambos cobrem uma face, então cobre a frente do seu dente, que a gente chama de vestibular. Quando você quer fazer só uma parte, só a pontinha do seu dente que você lascou, só o canto do seu dente, ou só um pedaço do seu dente que você trincou, você tem que se preocupar com emenda, cor, adaptação, polimento, lisura. Quando você faz uma faceta, você cobre tudo. Então, você cria a cor, você tira a emenda, você dá a lisura, você cria o padrão, igual eu estava falando. Então, sim, realmente, tecnicamente falando, é muito mais difícil você fazer uma pequena restauração, uma coisa pequena, do que uma grande reconstrução. O que você acha que é o futuro da odontologia para os próximos 10 anos? Dentista bom ou dentista ruim? De dentista bom, retrabalho. Primeiro... De dentista ruim, retrabalho pra gente. Retrabalho também. É isso. Hoje, 85% que eu faço é retrabalho, meu pai 95%. Eu tenho esses números. É assustador. Você consertar o serviço do outro? Basicamente isso. E um retrabalho dá muito mais trabalho? Chama retrabalho. São 2 trabalhos. Você tem que cobrar 2 vezes. Então, são 2 trabalhos. Além do dano que você provavelmente vai causar ao paciente. Mais uma vez, emocional, estrutural, financeiro. O que é o top 1, assim, que chega no seu consultório de retrabalho? De retrabalho, hoje, não é faceta, mas eu acho que generalizando são ortodontias mal feitas, que eu acho que eu tô pegando o final das ortos que foram feitas muito rápido, aqueles bons, e que quase sempre caio. Geralmente, o que eu mais pego é caso de reabilitação que foi... que a oclusão tá errada, que o encaixe não tá bacana, que foi atrelado a alguma coisa de ortodontia. Eu tô pegando muito desses tipos de pacientes, que são os pacientes de 40, 50 anos. Não são mais nossos pais, eu já tô nessa fase aqui. Meu pai já pega os pacientes mais velhos, que é gestão de reabilitações insatisfatórias, restaurações insatisfatórias. Eu pego bastante caso de posicionamento e encaixes errados. Porque faceta é comum, mas não é o grande chefe meu, não. Eu ainda tô pegando bastante casos de mal oclusões, finalizados errados, que aí começa a quebrar outra coisa. E aí o cara fala, essa restauração tá mal feita. Eu falo, opa, não é restauração. É como você tá encaixado, é física, seu equilíbrio não tá bacana. Então eu tô pegando muito isso, muito. Mas esse número é assustador. Então eu falo, se você quer saber se você tá indo bem, o número de retrabalhos na sua clínica vai aumentar.
e você vai atender cada vez mais profissionais da sua área. Você vai atender cada vez mais dentista. Isso é óbvio. Porque ele vai confiar mais em você. Conversei com o meu ortodontista de criança, Dr. Borim, que é bem antigo aqui em Ribeirão. E ele já é um senhor, já tá quase parando, e ele falou pra mim, eu percebo que as pessoas não querem mais ficar aqui comigo. Porque eu fico aqui, o meu trabalho não vai ser de 1 ano. Tem gente que não funciona o trabalho de 1 ano, é um trabalho de 10, 15 anos. Você pega o crescimento, né? Criança. E ele só faz ortopedia, só faz criança. E aí ele fala, é difícil explicar isso para uma mãe tão imediatista que eu tenho que começar com um aparelho móvel para depois eu trazer um fixo para a criança. E ele fala modelar, que né, isso é bem difícil. Que é bem difícil para ele. E ele é de uma geração muito mais antiga. Na sua área tem muito retrabalho? Tem muito retrabalho na sua área? Retrabalho? Tipo, refazer cirurgia, refazer tem. intervenção. Hoje a gente tá falando isso. Ixi, tem um monte. Tem um serviço que eu trabalho que eu praticamente opero sequela. Caramba. Pseudartrose, osso que não colou, osso deformado. E olha que engraçado, qual foi o termo que você usou? Sequela. A gente não usa. É sequela. A gente troca de faceta como trocasse de roupa. Só que você não reopera um joelho como você trocar de roupa. Exato. E a odontologia ficou com essa... Virou piada, né? A gente troca a faceta rápido. Hoje tem laser, hoje tem isso. Troca tranquilo. Cara, é desgastar o dente. O dente vai ser desgastado. Mas eu uso laser, eu uso tudo. Tudo bem, eu também uso. Vai tocar esmalte, não vai voltar. Eu faço a melhor cirurgia, eu vou desgastar mais osso. Vou ter mais risco. Vou fazer 3 perguntas polêmicas de resposta rápida para você. Lá, vamos ver. Clareamento. Gelzinho ou laser? Gel. Laser já caiu por terra. Já caiu. O laser existe, eu realmente espero. É pra eu continuar ou acabou a resposta? Não, pode falar. Pouquinho, curto e rápido. Se um dia me fizerem um laser, eu clarei sem o gel, eu uso laser. Simples assim. O laser é dependente do gel. Se um dia criarem o contrário, essa luz é capaz de clarear sem o gel. Eu vou ser o primeiro a comprar porque eu amo tecnologia. Tá bom. Ponto. Mas por hora... Por hora, não. Não. Laser não clareia. Caí, bati, perdi um dente, você coloca ele de volta ou não? Putz, essa é difícil. Essa é. Porque essa depende. Depende. Essa pede uma tomografia, vai correndo para um dentista, não falando mal de nenhum plantonista, às vezes não tem como. Eu, inclusive, não sabia isso até 2025, que você podia pôr o dente de volta no lugar dele. Mas assim. O que eu faria? Liga pro seu dentista de confiança, armazena o seu dente direito. Como é que é? De preferência, se estiver ali perto, não tem como colocar numa solução ideal de soro, esterilizado, né? Leite, cara. Copo com água, copo com leite. Todo mundo fala isso, né? Acho que água ou leite, eu tenho quase certeza disso. Se tiver leite, sim. Se tiver água, melhor ainda. Se não tiver nada, só lava. Deixa na boca, eu já ouvi gente falando disso. Deixa dentro da boca. Deixa em badalinha. Porque basicamente pra não desidratar e não perder um pouco do mineral. Mas não coloca no café. No café, no pote, aleatório. Mas na água oxigenada. Às vezes dá pra reimplantar, ainda mais se o paciente for jovem. Às vezes dá assim. Contenção, você tira ou deixa pra sempre? Depende. Polêmica, não tem como, cara. Nossa, você tá bem polêmico. Não, mas são perguntas bem tirou. técnicas. São perguntas que os pacientes nos fazem. A gente tem muita mania, eu falo. Hoje meu Instagram é 50-50. Tento fazer 50% dos posts pra dentista e 50% dos posts pra pacientes, vamos pensar assim. E tem muito dentista que só faz post pra dentista. A contenção é uma pergunta muito comum. Muito. Porque eu brinco assim, a gente tem movimentações incontáveis dos nossos dentes. E os nossos dentes estão totalmente atrelados aos nossos músculos que envolvem a mastigação, envolvem a boca, língua, todos os músculos faciais. A tendência é que eles se apinhem, porque a gente envelhece sugando, né? Vamos pensar assim. Então a tendência sim é que eles se apinhem. Só que se, entre aspas, eu estiver bem equilibrado, a tendência é que eles continuem em equilíbrio. Porém, você está equilibrado. Você sabe se você está equilibrado, sua raiz está equilibrada, sua oclusão está 100% encaixada, ela é dinâmica. Você mesmo, você que está em casa, está ouvindo esse podcast, provavelmente se você está vendo de manhã, sua mordida está de um jeito, à noite ela está de outro. O dente tem um negócio chamado ligamento periodontal, que é tipo um amortecedor. Acho que as pessoas têm ideia de que ele é aterrado no osso, não assim, se mexe. né? Se ele Luiz, fosse põe assim... uma foto de um dente pra mim, por favor. Se ele fosse atrelado assim no osso, qualquer trauma que você tivesse, ele quebrava no meio. Você consegue comer uma noz, pode ser que você sinta um reflexo, machuque o dente, mas ele não quebra, porque ele tem esse amortecedor. Então eu acho assim, a contenção, desde que bem higienizada e bem adequada, instalada corretamente, propiciando aí ó, o ligamento aí, o rosinho em volta, vamos pensar assim, né? Tipo amortecedor. Não dá pra ver nessa foto, mas é tipo isso. Tá como se fosse a gengiva aí, o ligamento periodontal, vamos parar pra pensar nisso. Se você tem esse equilíbrio da contenção, eu acho que ela é bacana. Agora, por exemplo, eu sou um caso, eu acumulo bastante tártaro. Eu tenho uma condição de acumular mais do que outras pessoas, e isso a gente sabe que tem predominância, tem pessoas que acumulam mais tártaro que outras, ponto. Eu prefiro ter uma contenção móvel. Eu uso uma plaquinha
uma placa protetora inferior, eu preferi fazer inferior, que ao dormir ela segura meus dentes no local e já protege meus dentes da minha parafunção, que eu aperto e tenho bruxido. Então eu fiz isso. Mas, por exemplo, minha esposa, ela tem aquela contenção metálica impecável, sem nenhum tártaro, sem nenhum cálculo, tá super ideal, ela consegue higienizar, consegue passar o fio. O que não é legal é você sair desse equilíbrio. Então, eu tirei a contenção, tem risco do seu dente apinhar? Tem. Com ou sem a contenção, tem. Isso pode ser que aconteça. Então, eu não quero usar contenção, tudo bem. Sua conta e risco, pode ter sido o melhor ortodontista, o melhor cara que botou o aparelho em você, pode acontecer do seu dente sair. E não é culpa dele, é culpa da vida. De como você vai envelhecer, como você vai... Eu tenho um paciente que chegou no meu consultório e falou assim, eu tenho um professor na minha faculdade que falou assim, tem um estudo que se você ficar friccionando a língua... Mexe, eu já vi isso aí. E tem risco de câncer de ponta de língua. Você conhece esse paciente? É lesão mecânica, né? O paciente. Aí eu falei assim, calma, paciente. Foi você que me falou logo que a gente começou a namorar. Você fica fazendo lesões crônicas. Ele falou, você fica eu tomando quero líquido tirar. Aqui, líquido quente toda hora, coisa química na boca toda hora. Eu quero tirar. E mecânica é uma agressão, você fica raspando. Porque meu professor falou, eu falei, tá bom, a gente tira e acompanha. Meu professor de cabeça e pescoço, ele falou assim, você tem esse negócio ainda até hoje? Eu sou do time contra extremos, sempre você. Então, o cara que fala, não use contenção, provavelmente ele tá ganhando pra falar isso. O cara que fala, usa contenção sempre, provavelmente ele tá ganhando. Cara, vamos no equilíbrio. Se a contenção tá te incomodando, tá gerando problema, seu dente tá alinhado, mantém. Não, eu tenho uma contenção com algum problema, tá inflamado. Estabilizou. Exato, acompanha o paciente. E olha, começou removi por alguma indicação. Vi que começou a apinhar, opa, vamos voltar a alguma coisa? Você quer usar uma placa para dormir, você quer usar uma contenção provisória, sei lá. Você tem N ferramentas hoje, caras, baratas, rápidas, demoradas, para você não ficar entrando nesse tipo de polêmica, que eu acho que é muito mais importante você saber sobre como engrenar o dente, como deixar o dente bem encaixado, uma oclusão ideal, do que como amarrar o dente depois. E a gente pensa muito mais, se você não usar, eu vou perder o tratamento. Opa, espera aí. Cara, o carro não é bom por causa da revisão que você faz. A contenção é a revisão. O carro não é melhor ou pior porque você troca o óleo, com todo respeito. O óleo tem que ser trocado, a gente sabe disso. Você tem que acompanhar. Mas uma Ferrari não é uma Ferrari porque o óleo da Ferrari é diferente do óleo de um Jetta, sei lá. Então é meio esse bom senso, sabe? Eu falo disso. Nós estamos caminhando pro final. Tá bom demais, vou falar mais. Tá rápido, cara. Tá rápido, papo bom, né? Passa rápido. Só faltou uma cerveja pro Vesminho quebrar o dente. E eu queria te fazer uma pergunta agora, tirando o Felipe, o nosso próximo quadro. É Você Humano, que é o do conto do Machado de Assis, O Espelho, que ele era um alferes. E quando ele se olhava no espelho sem a farda, ele não se via. Então, se eu tirar o Felipe da odontologia, quem é o Felipe? Putz, eu sou bem pouco personagem. Então, isso foi uma coisa que eu sempre me gostei. Eu digo assim, quem é fora fora dessa fora do profissão. Consultório, entendi. Mas é que tem muita gente que faz um personagem no meio de trabalho, né? Eu sou muito o jeito que eu sou dentro do meu consultório. Então, pra mim, o Felipe é uma continuação do que ele já é no consultório, mas, óbvio, eu não gosto de falar de dente fora do meu consultório, a não ser que eu realmente precise. Eu prezo muito por isso. E hoje eu sou, o que mais me move é ser pai. Hoje foi uma coisa que mudou muito. Que delícia. Que gostosa. Que delícia. E hoje eu tenho um propósito. Eu sempre brinco que há uns 2 anos atrás, quando esse menininho aí nasceu, eu não tinha medos, vamos pensar assim. Eu sempre fui um cara muito desbravador, um cara bem porra louca no bom sentido. Porque eu sempre tive muito privilégio, minha vida sempre foi muito boa, graças a Deus, enfim. E quando esse moleque nasceu, todo mundo pergunta, o que mudou pra você? Vocês que ainda não são pais, mas o que mudou pra você? Eu falo, cara, hoje eu tenho medo de morrer, com todo respeito. Eu sei, não tô falando mal da morte, tá? Mas hoje eu quero voltar pra casa. Hoje eu quero curtir a casa. Hoje eu quero ver esse carinha aí crescer. E o Felipe fora daqui é o que o Felipe te perguntou hoje. Lá, que hora que a gente vai acabar porque eu tenho que ficar com meu moleque. Então, isso me fez mudar hoje o meu propósito. Lógico, eu tenho odontologia, tenho tudo, mas é tudo por ele, cara. É bem clichêzão, mas é tudo por ele. Você liga um botãozinho ali de foda-se, desculpa o termo, automático, porque... E o Felipe fora daqui continua o mesmo personagem que é no consultório, descolado, falador, leve. Eu sempre sou assim, eu falo, se você virar meu paciente e não tomar uma cerveja comigo, tem alguma coisa errada. Então eu procuro cada vez mais estar presente em casa. A minha esposa também trabalha, viaja, então a gente tem muitos momentos distantes. Hoje mesmo ela está em São Paulo, eu estou em Ribeirão. A gente não quis abrir mão das carreiras, nem ela, nem eu. A gente se ajuda muito nisso, a gente tem uma rede de apoio super bacana, mas eu acho que o que mais me pega fora daqui hoje, além dos meus outros hobbies, como música, vinho, é meu pequeno, é o Vicente.
que une tudo isso. E uma vida traz isso, né? A vida traz, você fica mais perto do amor, você fica mais perto do querer fazer mais coisas. Então hoje eu me sinto mais motivado, Felipe, fora daqui hoje, não sei se paizão é uma palavra legal, mas eu além de ser pai de pet, que eu adoro cachorro, mas esse molequinho, porque, cara, o óbvio você já sabe, vai te dar trabalho, aquelas coisas, mas hoje eu quero ir pra casa, eu quero abraçar meu filho, quero curtir meu moleque, eu sou esse carinha aqui fora, hoje eu tenho esse tesão que eu não tinha 2 anos atrás. É bem legal, é bem diferente. Vamos chegar. Vocês chegam lá, Vamos chegar. Aí a gente volta e te pergunta, a gente faz uma retrospectiva. Exatamente, nossa parte 2. A gente faz. Eu queria que você deixasse sua rede social. Deixa as redes, faz propaganda do curso. Do curso que eu vou fazer no próximo semestre. Coloca aí pra gente, por favor. Esse é meu Instagram, eu tô com 2 cursos, a gente tá rodando 2 cursos, eu tô com o meu primeiro curso solo, vamos dizer assim, que é o híbrido, porque a odontologia tá num momento de dualidades, né, de brigas, a saúde também como um todo, e a gente tá na briga entre cerâmica e resina, e eu fiz esse curso para trazer os 2 mundos de cerâmica e de resina para odontologia estética. Já estamos, uma turma de janeiro já foi, agora vai ter uma turma provavelmente em fevereiro. E eu tenho um outro curso de aperfeiçoamento só de resina com o Álvaro, que é um colega amigo meu, ele faz dente posterior, eu faço dente anterior, esse a gente já está com uma vaga aberta para fevereiro. Então a gente tem esses 2 cursos ano que vem rodando, é só você entrar no meu Instagram, clicar ali na minha bio. Eu adoro esse seu caso aqui, ó. E qual lá? Esse aqui, ó, Esse? o de baixo. De baixo? Esse, eu adoro ele. Esse caso uma hora olhando assim. Caso de facetas de resinas e recontornos numa paciente já de idade que muitas pessoas, inteirona, pelo amor de Deus, adoro, mas que muitas pessoas indicariam cerâmica, ela tinha insegurança, então eu consegui falar para ela, não, você pode fazer isso, daqui 5, 10 anos a gente pode trocar por cerâmica, não tem mal nenhum nisso. O importante foi que eu consegui motivar e fazer o bem da odontologia. Esse aí é meu Instagram, eu tô cada vez... E esse bonitão aqui? Esse aí é meu papai, meu mentor, meu espelho, é um queridaço. Quem conhece sabe o quão gente boa ele é. E tá vendo, esse é o clima lá da clínica, sempre foi assim. A gente não tem personagens, nós somos o que a gente é aqui fora, ali dentro. E pra mim é muito gostoso, porque o ambiente é literalmente familiar. Eu trabalho com meus primos, com meu pai, com família inteira o tempo inteiro, então o clima lá na clínica é bem gostoso. E eu amo o que eu faço, sou muito feliz fazendo o que eu faço. E eu acho que ano que vem vai ser um ano muito bom. Se Deus quiser. Vai ser um ano de bastante paradigmas, bastante mudança. Comecei uma carreira internacional que eu nem contava. Legal. Ano que vem já tenho aula no México, provavelmente mais aulas para fora. E devagar e sempre, é isso. É uma pergunta que todo mundo me faz, que você daria de conselho para alguém que está formando agora? Eu falo, cara, paciência, calma, vai devagar, vai dar certo. Faz bem feito, faz com carinho que vai voltar. E a gente não, vocês falaram, a gente está com pressa. O cara quer o aparelho para ontem, a cirurgia para amanhã, o dinheiro para daqui a um dia. Vai falhar. Pode vir rápido, vai embora rápido. Se você constrói uma carreira, uma história, ela vai ser bem contada e vai ser bem lembrada. Sim. E é isso que eu tô tentando fazer devagarzinho. Eu acho que essa já é uma mensagem já final, né? Filosófica. Já foi a mensagem final pra moçada já, essa daí. Fê, eu queria muito te agradecer por ter vindo. Gente, eu gostei muito, sério mesmo. Foi um bate-papo muito gostoso. Muito bom. Eu admiro muito o seu trabalho, que desde a faculdade eu sempre te achei um excelente comunicador. E a gente agradece muito, muito por você ter vindo. Teu presentinho. Tem seu presente. Que exibido, rapaz. Eu venho, ganho presente ainda. Eu sabia que você gostava de vinho. Olha lá, que exibidos, que chiqueza. A gente tentou, né, Urso? Que não é muito nosso... Muitíssimo obrigado. Olha, um belo português do Esporão. Um português. Torigão nacional. Cadê aqui, ó? Aqui, ali, ó. Aqui, ó. Ó, tô bem, tô metido. Cara, esse é um hobby que eu adquiri há um pouco de tempo. Eu gosto do vinho, mas não é pelo vinho, é pela história. Cada garrafa tem uma história. E quando você começa a entender isso da história, é igual cada sorriso, é igual cada pessoa, vai ter uma história por trás dessa garrafa. Lógico, tirando as garrafas mainstreams, as que são vendidas. E aí você começa a beber histórias. Você passa de não quero beber um vinho por beber um vinho. Igual criar sorriso, você passa a criar história na vida da pessoa. Então, são por esses momentos que ouvir uma música. Igual ouvir uma música. Muito obrigado. Falando isso, volte aquele seu quadro que você tocava uma música que a gente pedia, era muito bom. Nossa, era só meme. Ele sempre tocou piano, aí a gente pedia música, ele tocava, era muito bom. Vou fazer uma listinha pra pedirem músicas pra eu fazer alguma brincadeira no piano. Eu vou fazer isso. Volta. Tô sozinho em casa, eu vou fazer isso hoje, que a esposa não xinga, ninguém vai me xingar. Pode deixar, voltar aí. Agora. Bom, então é isso, Fechado, né? Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Realmente gostei muito do papo. Vocês são um casal maravilhoso. Obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada, a gente que agradece. Sejam muito. sempre bem-vindos à minha vida, na minha casa, no meu consultório, assim como eu me senti bem-vindo aqui. Obrigada, nós também.
É isso. Para vocês até a próxima também. Até ano que vem. Se Deus quiser. Falou. Tchau.